Vários desses contatos já haviam sido feitas e as reuniões estavam marcadas. Ou seja, as autoridades tinham aceitado as reuniões. A ideia de dar ao Brasil oportunidade de explicar eventuais questionamentos que os americanos tivessem era uma ideia de boa fé. Mas só a ideia de se fazer perguntas já foram suficientes para a imprensa e o governo Lula ficarem malucos. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Um dia depois, nós tivemos a notícia de que o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty do Lula, negou os vistos solicitados por 2 integrantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. A secretária assistente Riley Barnes e o vice-secretário assistente Samuel Sanson, que tinham viagem marcada para Brasília para segunda-feira, iniciarem reuniões com autoridades de vários tipos do Brasil, inclusive autoridades eleitorais, eu vou explicar o que ia acontecer, e discutir o sistema eleitoral brasileiro e a sua confiabilidade antes das eleições desse ano. Também é tratar de liberdade de expressão, e de liberdade religiosa. Tem pastor perseguido no Brasil? Tem, sim, senhor. Tem padre perseguido no Brasil? Tem, sim, senhor. Iam tratar sobre isso. E o cancelamento do Lula teve uma repercussão absolutamente gigantesca. Não é sempre que o Brasil é objeto de noticiário nos Estados Unidos, mas o Washington Post cobriu, o The New York... Aliás, o Washington Post deu o furo, normalmente jornalistas brasileiros gostam de dar o furo em todos os sentidos, mas quem deu este furo foi o Washington Post, um dos jornais mais tradicionais dos Estados Unidos, o The New York Times, o The New York Post, tá? The New York Post, que é o jornal mais antigo dos Estados Unidos, a Reuters, o Financial Times, o The Wall Street Journal, todos os grandes jornais americanos deram alta repercussão a esse fato, uns com cobertura melhores e outros com coberturas piores, como é normal, a imprensa americana também é uma porcaria, como sabem os meus alunos do Fim da América. E é claro que o foco da manchete foi a proibição da entrada desses funcionários do Departamento de Estado no Brasil, assim como as consequências negativas que isso pode gerar. E a gente vai falar sobre isso logo mais. Só que o mais importante dessa história, e esse é o grande objeto aqui da nossa discussão, é que o público agora sabe, não preciso mais fazer segredo, as pessoas sabem que existe de fato uma missão de observação das eleições brasileiras pelos americanos. Isso é algo que as pessoas se perguntavam há muito tempo. Vocês me mandavam perguntas, patronos me mandavam perguntas. Muita gente me perguntava, Paulo, será mesmo que os americanos vão acompanhar a nossa eleição ou será que eles, vão deixar para lá? O que está acontecendo? Os outros países, será que eles vão prestar atenção na eleição? E eu digo a vocês que agora nós sabemos que sim. Ou talvez agora vocês saibam que sim. Porque hoje há um sentimento muito grande de desconfiança no mundo em relação ao nosso sistema eleitoral. Nós mostramos aqui uma pesquisa, por exemplo, isso não é só no mundo, né? Também no Brasil. Nós mostramos que no Brasil, 8 entre cada 10 brasileiros apoiam o voto impresso, de acordo com uma pesquisa feita pelo instituto que faz pesquisas para o Donald Trump. E aí agora vocês começam a conectar os fatos. Então, a notícia vem em bom momento, ainda que não pelos meios ortodoxos, a notícia, o conhecimento de que existe de fato uma iniciativa de observação disposta a mandar oficiais de alto escalão da administração Trump para o Brasil. Quando eu falo em alto escalão, eu quero ser um pouco mais específico, né? Afinal, quem são esses caras que o governo Lula proibiu de virem ao Brasil para entenderem melhor o nosso sistema eleitoral?
O Riley M. Barnes é, desde outubro de 2025, o secretário assistente de Estado para Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, o que significa que ele comanda a área do Departamento de Estado responsável pela política americana de direitos humanos, democracia, liberdade de expressão, liberdade religiosa e por aí vai. Esse cara é o principal funcionário da administração Trump nessa área. E, no geral, ele está abaixo, na hierarquia, apenas do Trump, obviamente, e do secretário de Estado. Por uma feliz coincidência, as normas internas do Departamento de Estado também atribuem a ele a responsabilidade pelo, abre aspas, desenvolvimento e implementação de restrições de vistos e sanções econômicas relacionadas a direitos humanos. Esse é o cara, prestem atenção no que eu estou dizendo aqui, segundo as normas internas do Departamento de Estado, que vocês estão vendo aí na sua tela, este Riley Barnes, que eu tenho o privilégio de conhecer, é um cara muito inteligente, tem a responsabilidade pelo, abre aspas, desenvolvimento e implementação de restrições de vistos e sanções econômicas relacionadas a direitos humanos. Esse é o cara que o Lula proibiu de vir ao Brasil para fazer perguntas sobre o sistema eleitoral. Já o Samuel Sampson é o vice-secretário assistente de Estado no mesmo departamento, trabalham juntos. E uma pessoa, obviamente, com visões conservadoras sólidas. Ele, inclusive, já publicou textos em veículos como The American Conservative e o The Federalist, bem conhecidos. Eu também conheço o Sam Sampson, conheço ambos, o Riley Barnes e o Sam Sampson, e os dois são altamente gabaritados. Altamente gabaritados. A gente está falando de pessoas aqui com altíssimo grau de formação, muito superior a qualquer porcaria borra-bota do Itamaraty, tá? E o que eles estão fazendo é algo que todos deveriam estar fazendo no Brasil, mas que ninguém faz, porque o ato de se fazer perguntas legítimas sobre o sistema eleitoral brasileiro foi criminalizado, ao ponto de que Flávio faz um questionamento relacionado à Venezuela e aponta o simples fato de que essa empresa trabalha no sistema eleitoral brasileiro e todo mundo perde a cabeça. O Gilmar Mendes fica revoltado, a Globo News dá-lhe calcinhas rasgadas e tudo mais. Então, ficou proibido no Brasil que se entenda e se questione um serviço público que é o serviço público fundamental das urnas, que é o que deveria dar a segurança a quem perde as eleições de que as regras do jogo foram justas e respeitadas. Ora, até hoje, os questionamentos do relatório das Forças Armadas, vocês lembram deles? Não foram respondidos 4 depois. Os questionamentos do Instituto Voto Legal não somente não foram respondidos, como os responsáveis foram condenados à prisão. E a dúvida permanece, as dúvidas permanecem. Todas as dúvidas levantadas sobre o sistema eleitoral em 2022 continuam sem resposta. Minto, a única resposta a todos os questionamentos técnicos levantados foram prisão e censura. Então, o que Riley Barnes e Sam Sampson e a administração Trump estão fazendo é algo que os brasileiros foram proibidos de fazer pelo Alexandre de Moraes, em conluio com o governo Lula e em conluio com a imprensa, sobre a qual nós falaremos daqui a pouco, tá? Que é estudar o sistema eleitoral brasileiro, avaliar se o sistema funciona, detectar onde há problemas e cobrar soluções para esses problemas. Ai, meu Deus do céu! Nós deveríamos ter isso há 4 anos atrás, só que o presidente era o Joe Biden, que estava fazendo de tudo, como nós falaremos daqui a pouco, para roubar a eleição em favor do Lula, que estava financiando essa agenda de censura. Por que foi necessário e por que será necessário que o sistema eleitoral brasileiro seja escancarado para o mundo aqui de fora? Ora, porque fora do Xandaquistão, essa proibição de questionar o sistema vale 0. 0. E eu quero dizer uma coisa ao Gilmar Mendes e aos demais. Esse tipo de ação vai continuar acontecendo. Isso não tem nada a ver com Flávio Bolsonaro,
Isso tem a ver com a política do governo Trump e isso vai continuar acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Bom, então vamos a apurações que ainda não estão na imprensa. A primeira coisa é que esta visita ao Brasil não é a primeira etapa deste processo de observação eleitoral. Pelas informações que eu obtive, os Estados Unidos estão há muitos meses tentando entender profundamente e tecnicamente, sem ruídos, o sistema eleitoral brasileiro. Pelo que eu pude saber, eles consultaram especialistas de todos os tipos sobre as eleições, avaliaram todos os relatórios anteriores sobre o sistema eleitoral, inclusive os censurados pelo TSE e pelo Alexandre de Moraes. Tudo isso para entender se o sistema é seguro ou não, como ele funciona, inclusive do ponto de vista técnico. E muitas coisas que foram avaliadas estão muito além da minha capacidade ou da sua capacidade de observação e da capacidade de observação de atores políticos, porque são questões muitas vezes extremamente técnicas. E as respostas dadas a estas questões técnicas até hoje pelo TSE foram famoso, o que a gente chama ali de um somebody love. Somebody love não cola nos Estados Unidos. Somebody love não cola pra gente preparada. Somebody love não cola fora do Xandaquistão. Somebody love não cola, sobrancelha da Natuza Neri levantada não cola, chilique do Gilmar Mendes não cola. Aqui não cola. Sendo assim, essa etapa da visita ao Brasil seria uma etapa de boa fé. Eles estavam vindo para se encontrar com as autoridades, inclusive do Poder Legislativo, para fazer perguntas. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vários desses contatos já haviam sido feitos e as reuniões estavam marcadas. Ou seja, as autoridades tinham aceitado as reuniões. Ora, a ideia de dar ao Brasil oportunidade de explicar eventuais questionamentos que os americanos tivessem era uma ideia de boa fé. Mas só a ideia de se fazer perguntas já foram suficientes para a imprensa e o governo Lula ficarem malucos. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.